Bom dia! Nessa aula, iremos ver mais alguns detalhes sobre vetores, ângulos, distâncias e ainda certos teoremas, por exemplo, incluindo a famosa desigualdade triangular e a regra do paralelogramo. Primeira coisa, o uso de coordenadas. Se a gente tem aqui, né, a gente sabe que o Teorema de Pitágoras, a gente pode imaginar aqui uma hipotenusa, né, aqui indo desse vetor, aqui, paralelo ao eixo x, o cateto, né, a hipotenusa, claro, é o vetor, nesse caso, que vai do centro, né, da origem do sistema de coordenadas até o ponto aqui V1, V2. Então, a hipotenusa é o vetor V. O primeiro cateto é o vetor que vai do zero até a coordenada V1, horizontal. O segundo cateto é o vetor que vai aqui dessa coordenada, onde a abscissa for V1, né, é a origem dele, até, então a abscissa aqui é V1 e 0 até o ponto V1 e V2. Então, claro que a altura tem que ser V2. Então, o Teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, tirando a raiz quadrada de ambos os lados, vai ser a norma de V, né, porque a gente considera, claro, a norma é o comprimento dele, então tem que ser um número não negativo. Portanto, a gente considera somente a raiz quadrada e a norma do V, pelo Teorema de Pitágoras, é igual a raiz de V1 quadrado mais V2 quadrado. Isso para um vetor em R2. Agora, também podemos tecer o mesmo raciocínio para um vetor em R3. Agora os catetos serão V1 aqui no eixo X, V2 no eixo Y. Então, pessoal, se a gente parasse a construção aqui, a gente teria exatamente o plano XY, que é exatamente o que a gente obteve. Agora a gente tem mais um cateto aqui, vertical, né, que é o V3. Então, pelo Teorema de Pitágoras, a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. A hipotenusa aqui é similar. É a norma do vetor V, que é... Perdão, o vetor V é o vetor que vai da origem do sistema de coordenadas até o ponto V1, V2, V3. Né? Então, a norma do V é exatamente a norma deste vetor. Pelo Teorema de Pitágoras, a norma de V ao quadrado, ou seja, o tamanho da hipotenusa, o comprimento da hipotenusa, a magnitude da hipotenusa, a norma da hipotenusa, ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, tirando a raiz quadrada e considerando um sinal positivo, temos que a norma de V é igual a raiz de V1 quadrado mais V2 quadrado mais V3 quadrado. Isso, pessoal, então isso é o Teorema de Pitágoras para R2, aqui a gente viu, e o R3 que a gente acabou de ver. Isso pode ser definido, emulado, para um vetor em Rn com n componentes, para qualquer n. Vamos considerar aqui finito, tá? Porque infinito tem outras normas também, infinito também tem outras normas, mas vamos considerar aqui finito. Então, se V de coordenadas V1, V2 até Vn, essas coordenadas em relação àquele sistema cartesiano, for um vetor em Rn, no espaço Rn, então a norma do vetor é denotada por norma de V e definido por essa expressão. V, norma de V é igual a raiz quadrada da soma do quadrado dos catetos. Por exemplo aqui, considere esse vetor
Em R3, de componentes menos 3, 2 e 1. Então a norma dele é a raiz do quadrado da soma do quadrado das componentes, que vai dar menos 3 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Então vai dar raiz de 14. Bom, como vale para qualquer n, a gente pode tomar aqui também vetores em R4. Por exemplo, um vetor de componentes 2 menos 1, 3 menos 5. A norma do vetor vai ser a raiz quadrada da soma do quadrado dessas componentes. Fazendo a conta, vai dar a raiz de 39. Geometricamente, se a gente lembrar lá de geometria analítica, aqui então tem um sistema cartesiano de coordenadas. A origem, o ponto Q, que tem coordenadas 0 e V1, o ponto R, que tem coordenadas, 0, 0, x é abscissa, né? Então o ponto Q tem coordenada V1, 0, 0, o ponto R tem coordenadas V1, V2 e 0, e o ponto P tem coordenadas V1, V2 e V3. E aqui o ponto S tem coordenadas, como está o eixo Y, ele tem coordenadas 0, V2 e V3. Então esse vetor V, ele pode ser, vamos escrever aqui, o vetor V, ele pode ser escrito como o vetor que vai de 0 até R, 0 até R, mais o vetor que vai de R até P. Só que o vetor que vai de 0 até R, ele pode ser escrito como o vetor que vai de 0 até Q, mais o vetor que vai de Q até R, mais o vetor, então, né, que vai de R até P, que é o que a gente já tinha escrito. Esse OR é igual a OQ mais QR. Se um vetor ele pode ser expresso como a soma de 3 vetores, então, pelo teorema de Pitágoras, a norma de V ao quadrado é 0Q² mais QR² mais RP², né? Que é a soma do quadrado de cada um dos catetos. O 0Q, né, a gente pode escrever aqui também. O vetor 0Q, que vai da origem até o Q. Ele tem coordenadas, como ele está no eixo X, ele tem coordenadas V1, 0 e 0. O vetor QR, ele tem coordenadas V1 fixa, V2, QR. Pessoal, o QR é exatamente, tem mais fácil aqui, o QR é exatamente o vetor 0S. 0S ele está no eixo Y, então é 0, V2, 0. E finalmente o vetor V3 é o vetor, né, a coordenada V3 é exatamente corresponde ao vetor R que vai do R até o P. O R até o P, pessoal, é só a altura. O R até o P é exatamente este vetor aqui, ó, que vai do Z, do Z no eixo Z, né, que vai do 0 até a coordenada aqui V3. Tá? Então este vetor é o mesmo. Tá? Ele só está aqui em perspectiva. Então, como ele é o mesmo, ele é um pouquinho mais alto aqui, tá? Por perspectiva. Então, o RP é proporcional a esse, é igual, né? É equivalente a esse vetor que vai do 0 até o V3. Então, é 0, 0 e V3. Então, a norma do V ao quadrado é igual a V1² mais V2² mais V3², que é a norma de cada um desses vetores. Tá? Então, essa aqui é a construção via geometria analítica. E teorema. Se V for um vetor em Rn,
e K for um escalar qualquer, então, primeira coisa, a norma de V é sempre maior ou igual a zero. Pessoal, dá para observar isso daqui do seguinte, olha só, a norma é a raiz quadrada de números positivos. Então, tem duas possibilidades. Ou todos esses números são nulos, então a norma vai ser nula, ou todos os V1, V2 até Vn, todos eles são nulos. Isso implica que a norma é nula. Agora, se um deles, alguns deles ou todos eles não forem nulos, pode ter um sinal negativo, porque como a gente eleva ao quadrado, todo mundo vai ser positivo. Então essa é a prova do item A. A norma é sempre maior ou igual a zero. E claro que a norma é igual a zero somente se o vetor for igual a zero. Por quê? Pega essa expressão de novo da norma. Se o vetor V for nulo, isso implica que todas as componentes são nulas. Então, a raiz quadrada da soma de 0 ao quadrado vai ser 0. Tá? Então, está aqui a prova B. Agora, C, a gente quer provar que a norma de K vezes o vetor V é o valor absoluto de K vezes a norma de V. Seja V o vetor V1, V2 até Vn, então K vezes V é K vezes cada entrada do vetor. Então, fazendo a conta aqui, KV é igual a raiz quadrada de KV1 ao quadrado mais KV2 ao quadrado, até somando tudo até KVN ao quadrado. Só que tem um K quadrado multiplicando todos os termos, então esse K quadrado ele multiplica, ele é colocado em evidência, e o terceiro passo aqui, raiz de K quadrado é exatamente a norma de K, o valor absoluto de K. Perdão. E o que sobra aqui na raiz é exatamente a norma de K. Então está aprovado este teorema. Um exemplo aqui. Vamos considerar aqui um pentágono, tá? Onde cada um dos vetores, o começo do vetor subsequente é o final do vetor que o antecede. Então a gente constrói aqui o F1. No F1 a gente coloca o F2. Ao final do F2 colocamos F3, ao final do F3 colocamos F4, ao final do F4 colocamos F5, que acaba no F1. Então esse é um pentágono, ele é um polígono fechado. Então, como que conta que é só o ponto final e o ponto inicial, como o ponto final e o ponto inicial são os mesmos, significa que a soma desses vetores, F1 mais F2, mais F3, mais F4, mais F5, é igual ao vetor nulo. Então o F1 ele pode ser escrito como combinação linear dos vetores F2, F3, F4 e F5. Ou seja, a gente pode escrever dessa equação acima, esta equação, o F1, escrito como menos F2, menos F3, menos F4, menos F5. Tá? Em R3, né, como a gente já tinha visto na aula passada, para um caso geral, aqui em R3, dados escalares lambda1, lambda2 e lambda3, o vetor W ele pode ser expresso como uma combinação linear de vetores V1, V2 e V3, se ele pudesse ser expresso como uma soma ponderada, né, como está escrito aqui. E a mesma coisa, similarmente, para o R2. Só que a gente tem só dois vetores em R2. O vetor W aqui, né, ele é uma combinação linear dos vetores U e V. Porque o vetor U é um vetor aqui horizontal, o vetor V é um pouquinho inclinado na vertical. Então, se eu somar 2 vezes U mais 3 vezes V, pela regra do paralelogramo, vai dar esse vetor W. Então, isso é a construção geométrica da combinação linear. O W pode ser expresso como uma soma apropriada entre U e W. Os coeficientes da combinação linear, neste caso, são 2 e 3. Né? 2U mais 3V, né? 2U mais 3V é igual a W, como está construído aqui. Pessoal, quando o vetor ele tem norma 1, norma igual a 1, chamamos este vetor de vetor unitário.
Dado um vetor V, né, diferente do vetor nulo, quando eu divido o V pela norma do V, né, ou seja, V dividido pela norma do V, é um vetor unitário. E a gente diz que este vetor unitário, V sobre norma de V, é um V chamado versor. É um V com um chapéu em cima que a gente denota. Bom, vamos mostrar que V é um vetor unitário de fato. Para mostrar que qualquer vetor é unitário, a gente calcula a norma desse vetor. Ou seja, norma de V sobre a norma de V. Tá? A propriedade da norma é o seguinte. Olha só. Aqui a gente já mostrou que toda vez que eu multiplico, essas são as propriedades da norma. Aqui na letra C, toda vez que eu multiplico um vetor V por um número, esse número sai em valor absoluto. Um número não nulo. Né? Então, olha só, quando eu calculo a norma, aqui, norma de V sobre V, esse 1 sobre V, esse 1 sobre norma de V aqui, dentro da norma, ele é um número, então ele sai em valor absoluto. Como ele já é a norma de alguém, o valor absoluto é ele mesmo. O que ficou dentro da norma é somente o V. Então isso é 1. V, norma de V sobre a norma de V. Como o V é diferente de zero, então a norma é diferente de zero, então eu posso dividir, né? Vai dar 1. Então a gente provou que V sobre a norma de V é um vetor unitário. A gente então pode normalizar um vetor. O normalizar um vetor é encontrar o vetor unitário que tem a mesma direção sentido de V. Ou seja, é só dividir o V pela norma de V. V, norma de V. Se o V tem coordenadas 2, 2 e menos 1, então o vetor V, a norma de V, é raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais menos 1 quadrado, que é igual a raiz de 9, que é igual a 3. Então a norma o vetor U, que é unitário, é exatamente o V dividido pela norma de V. Então, 2 dividido por 3, 2 dividido por 3 e menos 1 dividido por 3. Então o vetor U é unitário. O vetor U é 2 terços, 2 terços e menos 1 terço. De fato, o vetor U tem norma 1. Né? É só conferir aqui. Ó. A norma de U é raiz quadrada do quadrado das componentes. Então vai dar 2 terços ao quadrado, mais 2 terços ao quadrado, mais 1 terço ao quadrado. Que vai dar 4 nonos, mais 4 nonos, mais 1 nono, que é igual a 1. Então o vetor U que a gente calculou é de fato unitário. Pessoal, é útil, né? Como a gente já sabe o que é vetor unitário, então é útil a gente denotar esses vetores canônicos. Em R2, o I é igual a 1, 0, o J é igual a 0, 1. O I é um vetor horizontal, né, de coordenadas 1 e 0, no eixo X aqui. O I é um versor, então, porque ele é um vetor unitário. O J também é um versor, ele é um vetor unitário vertical, de coordenadas 0 e 1. Isso em R2. Em R3, o versor I vai estar na direção X, a coordenada dele vai ser 1, 0, 0. O versor J vai estar na coordenada Y, que é o versor 0, 1, 0. E o versor K, ele vai estar na coordenada, e vai estar na direção Z, tem coordenadas 0, 0 e 1. Então esses são os versores unitários. Vetores unitários, ou então os versores canônicos. I, J e K. Cada vetor V, né, V1, V2 em R2, e cada vetor V de coordenadas V1, V2 e V3 em R3, ele pode ser expresso com uma combinação linear de vetores unitários canônicos. O V1, V2, ele pode ser expresso com V1 que multiplica 1 e 0, mais V2 que multiplica 0 e 1. E pelas propriedades de multiplicação por escalar de um vetor, isso daqui fica V1 vezes o versor I, mais V2 vezes o versor J. A mesma coisa aqui para o R3. Se V é o vetor de coordenadas V1, V2 e V3,
Em R3, então podemos escrever V1 como o versor I, que tem coordenadas 1, 0, 0, mais V2 vezes o versor J, que tem coordenadas 0, 1, 0, mais V3 vezes o versor K, que tem coordenadas 0, 0, 1. Então isso daqui é V1I mais V2J mais V3K. Tá? Isso vale, pessoal, para R3, mas vale para todo Rn. Né? Então o vetor E1, o versor E1, ele tem coordenada 1, x é igual a 1 e 0 nas outras. O versor E2 ele tem y é igual a 1 e 0 nas outras. O vetor E3 tem z é igual a 1 e 0 nas outras, e assim por diante, tá? Até o versor n. Então, cada vetor de coordenadas V1, V2 até Vn em Rn, ele pode ser expresso como combinação linear desses versores canônicos, né? Que são vetores unitários canônicos. Né? Por exemplo, o versor aqui, 2, menos 3 e 4, ele é uma combinação linear dos versores canônicos. Então, 2, menos 3 e 4, ele pode ser expresso como 2i menos 3j mais 4k. O vetor em R4 de coordenadas 7, 3, menos 4 e 5, ele pode ser expresso como combinação linear aqui do 7 é 1, mais 3 é 2, menos 4 é 3, mais 5 é 4. Pessoal, a gente já viu na aula passada que o vetor, né, se P1 e P2 forem pontos tanto no plano ou no espaço, então o P1 e P2, né, o P1 ele tem coordenadas x1 e y1. O P2 ele tem coordenadas x2 e y2. A gente já viu que o vetor P1 e P2 ele tem coordenadas x2 menos x1 e y2 menos y1. Portanto, a distância, né, o comprimento do vetor P1 e P2, a norma dele, é exatamente a distância entre os dois pontos, que é a raiz quadrada de x2 menos x1 quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Então essa é a distância, tá? Essa fórmula também vale para R3, né? Só que agora a gente tem três coordenadas x, y e z. Então a distância entre os vetores, entre os pontos, né? A norma desse vetor P1 e P2 é a raiz quadrada da diferença entre do quadrado, da soma do quadrado das diferenças das coordenadas. Isso vale para Rn. Então, se U for igual a U1, U2 até o N, V for igual a V1, V2 até Vn. Então, a distância entre o IV, né, ela é a norma de U menos V, né, que é a raiz quadrada da soma do quadrado da diferença das coordenadas entre o IV. Então, olha só, a gente pode calcular a distância em qualquer espaço. Aqui no espaço de 4 dimensões, tem um vetor de coordenadas 1, 3, menos 2 e 7, e um vetor V de coordenadas 0, 7, 2 e 2. Então, primeira coisa, a gente calcula a diferença entre as coordenadas. No caso aqui, coordenada x, 1 menos 0. Coordenada y, 3 menos 7. Coordenada z, menos 2 e 2. E a última coordenada, 7 e 2. Tá? Então a gente calcula primeiro a diferença entre as coordenadas. Eleva ao quadrado cada um, soma tudo e tira a raiz quadrada. Tá fazendo a conta aqui, vai dar a raiz de 58. Parem o vídeo e façam essa conta. Então a distância entre os vetores vai ser exatamente a norma de U menos V. E a gente calcula dessa maneira aqui para qualquer dimensão. Para um espaço em qualquer dimensão. Tá? A gente pode definir também o ângulo θ entre o vetor U e V. Tá? O ângulo θ ele sempre vai
ele sempre vai aqui em geometria analítica, aqui é álgebra linear, claro, mas lá em geometria analítica a gente viu que o ângulo entre vetores ele é sempre menor que 180 graus. Então aqui nessa primeira figura à esquerda é um ângulo menor que 90 graus, aqui é maior que 90 graus, aqui é 180 graus. Quando ele ultrapassar 180 graus, a gente considera sempre o menor ângulo, assim, um ângulo menor que 180 graus. Tá? Então ele sempre vai ser maior que zero, maior ou igual a zero, e menor ou igual a 180 graus. E o produto escalar, né, se o e v forem vetores quaisquer, pode ser no plano, no espaço ou em Rn, então o produto escalar ele é definido dessa maneira. Ele é a norma de U, norma de V, cosseno θ. Tá? Isso aí, pessoal, é só abrir em componentes, é só abrir em coordenadas cada um dos vetores e a gente pode construir o cosseno dessa maneira, como o produto escalar entre o vetor, um vetor U e o vetor V, dividido pela norma de U e a norma de V. Esse é o cosseno do ângulo. Tá? Aqui a gente tem então o vetor U, que está na direção Z, né, como exemplo. O vetor U ele tem norma 1, ele tem coordenada 0, 0, 1. O vetor V, ele tem coordenadas 0, 2 e 2. O comprimento do primeiro vetor, então, é 1, claro, porque ele tem coordenadas 0, 0, 1. O comprimento do segundo vetor, a norma dele é raiz de 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado, que é raiz de 8, que é 2 raiz de 2. Então o cosseno do ângulo é o produto escalar entre eles, que é o produto coordenada a coordenada. O produto escalar vai ser 2. Né? Vai ser 0 vezes 0, mais 0 vezes 2, mais 1 vezes 2. Então o produto escalar entre eles é 2. Então o cosseno do ângulo vai ser o produto escalar, que é 2, dividido pela norma de U, dividido pela norma de V. Então vai ser 2 sobre 2 raiz de 2. Então é 1 sobre a raiz de 2. Se o cosseno do ângulo é 1 sobre a raiz de 2, o cosseno é 45 graus. Tá? O ângulo é 45 graus. E olha só, esse outro exemplo fala o seguinte: encontre um ângulo entre a diagonal de um cubo e uma de suas arestas. Bom, o cubo não falou quanto que mede a aresta do cubo, mas é claro que mede a mesma coisa, porque é um cubo. O cubo tem arestas iguais. Então o vetor U1 aqui, uma aresta do cubo, vai ter coordenadas K0, 0, o segundo vai ter coordenadas 0K0, o terceiro vai ter coordenadas 0, 0K. Então a diagonal aqui é a soma, né, vetorial dessas arestas, que então vai ser o vetor de coordenadas KK e K. Que é exatamente, né, o que eu falei, a soma vetorial dessas arestas, o 1 mais o 2 mais o 3. Então, o cosseno do ângulo, né, entre uma aresta, vamos chamar, por exemplo, a 1, e a diagonal vai ser o produto escalar entre 1 e D, dividido pela norma de 1, dividido pela norma de D. Então, o produto escalar entre 1 e D, o 1 é K00, D é K, K e K. Então, o produto escalar vai ser K quadrado. Agora, a norma de U vai ser K quadrado, vai ser K, né? E a norma de D vai ser raiz de 3K quadrado. Então, o cosseno do ângulo é 1 sobre a raiz de 3, e o θ vai ser, o ângulo θ vai ser o arco cujo cosseno é 1 sobre a raiz de 3, que dá aproximadamente 54,74 graus. Tá? Agora, então olha só, a gente tem um vetor U,
que é um vetor que vai do centro da origem do centro do sistema de coordenadas até o ponto P, né? E tem coordenadas 1, 2 e 3. E o ponto V, e o vetor V, ele tem coordenadas V1, V2 e V3, que é o vetor que liga o zero até o ponto Q. Considere então esses dois vetores não nulos. Se o ângulo entre eles for θ, então a lei dos cossenos. O que é a lei dos cossenos? A lei dos cossenos fala o seguinte: é uma generalização do teorema de Pitágoras. A lei dos cossenos, ele fala o seguinte: esse vetor oposto ao ângulo θ, né, que liga P até Q, ele ao quadrado, a norma dele ao quadrado é igual a norma de U ao quadrado mais a norma de V ao quadrado menos 2 vezes UV cosseno θ. Essa é a lei dos cossenos. Como o vetor PQ, que liga o P ao Q, é exatamente o V menos U, aqui por construção, né, o V menos U, então, olha só, da lei dos cossenos, UV, norma de U, norma de V cosseno θ, é igual a meio de U quadrado mais V quadrado menos norma de V menos U quadrado. Tá? Porque é só substituir aqui, pessoal, nessa expressão aqui, como PQ, o vetor PQ é V menos U, então esse lado esquerdo aqui, norma de vetor PQ, é igual a V menos U quadrado. Tá? Então eu passei esse 2UV cosseno θ para a esquerda, esse PQ quadrado para a direita, então a gente tem essa primeira fórmula aqui. Agora, como UV, né, como norma de U, norma de V cosseno θ é igual a exatamente o produto escalar entre eles, então o produto escalar ele pode ser expresso como uma soma, como a norma de vetores dessa maneira, meio, o produto escalar entre U e V, então é meio de norma de U quadrado, norma de V quadrado menos norma de V menos U ao quadrado. E se a gente substituir, então, a norma de U quadrado como sendo o 1 quadrado mais o 2 quadrado mais o 3 quadrado. Se substituímos a norma de V quadrado como V1 quadrado mais V2 quadrado mais V3 quadrado e a norma de V menos U ao quadrado. Esse quadrado, pessoal, está fora da norma. Tá? Tem um erro aqui, é fora da norma. Como o quadrado, a soma do quadrado das diferenças das componentes, e se a gente substituir então nessa expressão, o produto escalar vai ser o produto das coordenadas, componente a componente. Então, se for no espaço, se eu tenho 3 componentes, o produto escalar entre o IV vai ser o 1V1 mais o 2V2 mais o 3V3. Tá? Em R2 a gente não tem a componente Z. Então esse é o produto escalar. Então, olha só, o produto escalar entre o vetor 0, 0, 1 e o vetor 0, 2 e 2 é o produto componente a componente. Então vai ser 0 vezes 0 mais 0 vezes 2 mais 1 vezes 2, que é igual a 2. Se eu tenho um vetor em R4, U é igual a menos 1, 3, 5 e 7. Vetor V, que é menos 3, menos 4, 1 e 0. Então, U vezes V é menos 1 vezes menos 3, mais 3 vezes menos 4, mais 5 vezes 1, mais 7 vezes 0. Tá? Somando isso, calculando e somando, vai dar menos 4. Tá? Pare o vídeo e faça essa soma. E, claro, que a gente fez para R2, para R3, isso aqui vale para R, N qualquer. Se a gente tem vetores U de N componentes, 1, 2 até o N, V, V1, V2 até Vn, então o produto escalar é exatamente o produto, a soma do produto componente a componente. Então o escalar V, o produto escalar entre o IV vai ser o 1V1 mais o 2V2 mais o NVN. Em particular, quando U for igual a V, então o produto escalar entre V e V é exatamente a soma do quadrado dos catetos, que é a norma de V ao quadrado. Então, a norma de um vetor ele é a raiz quadrada do
produto escalar de um vetor com ele mesmo. Tá? Isso daqui vale para qualquer espaço. Agora, pessoal, olha só. Se U, V e W foram vetores em Rn, e se A for um escalar, essas propriedades do produto escalar valem. U produto escalar com V é igual a V produto escalar com U. A prova está aqui, ó. É só escrever U escalar com V, está aqui. Agora parem o vídeo e escrevam V produto escalar com U. Vai dar V1U1 mais V2U2 até VNUN. Tá? E como a soma de reais, números reais é comutativa, então o produto escalar de U com V é a mesma coisa que o produto escalar de V com U. Tá? Vocês podem provar também essa propriedade distributiva. O produto, se eu somar V mais W e fizer o produto escalar com U, é a mesma coisa que fazer o produto escalar de U com V e somar com o produto escalar de U com W. Agora, a C, se eu multiplicar por A o produto escalar entre U e V, é a mesma coisa de multiplicar por A um vetor e fazer o vetor U e fazer o produto escalar com V. Tá? E a prova está aqui. A prova é explícita. Tá? É só utilizar a propriedade distributiva de números reais. Tá? Letra D. O produto escalar é sempre maior ou igual a zero. E o produto escalar é zero se somente V é igual a zero. Bom, é só lembrar, pessoal, que V por V é exatamente a norma ao quadrado. E a gente já provou esse resultado para a norma. Tá? Como a norma é raiz de VV, de V produto escalar com V, então esses resultados saem da norma, das propriedades da norma de vetor. Mais propriedades. O vetor nulo, produto escalar com V, sempre vai dar zero. Esse zero à direita é zero número, tá? Porque o produto escalar é sempre um número. Vale a propriedade distributiva à direita, vale a propriedade distributiva também para subtração, tá? E vale esse produto escalar também com V. Tá? Vocês podem... Isso daí sai diretamente por verificação. Vocês podem verificar essas propriedades, abrindo simplesmente U e V e W em componentes e utilizando propriedades que a gente sabe de números reais. Né? Então, olha só, pessoal. Considere um produto aqui entre os vetores 1 menos 2V e o vetor 3U mais 4V. Então, a propriedade distributiva, U produto escalar com 3U mais 4V, menos 2V produto escalar com 3U mais V. O produto escalar com U está aqui. Uso mais uma vez a propriedade distributiva. U produto escalar com V 4 vezes. Menos 2 vezes 3U vai dar menos 6V produto escalar com U. Menos 2 vezes V produto escalar com 4V, que vai dar menos 8 vezes V produto escalar com V. Então isso daqui é 3 norma de U quadrado, né? Menos 2 vezes U produto escalar com V, menos 8 vezes norma de V ao quadrado. Dois vetores, eles são perpendiculares, né? Eles são ortogonais. Se o produto escalar de U com V é igual a zero. Por quê? O cosseno do ângulo entre os vetores é o produto escalar entre eles dividido pela norma dos dois vetores. Se o ângulo for nulo, então o cosseno de 90... Perdão, se o ângulo for 90 graus, o cosseno de 90 é igual a zero. Então, segue que o produto escalar entre U e V é igual a zero. Tá? Então, a gente provou que dois vetores são perpendiculares, são ortogonais, se o produto escalar entre eles for zero. Determine um ângulo entre o vetor de coordenadas 1, 2 e 1 e o vetor de coordenadas menos 1, 1 e 2. Bom, o cosseno do ângulo é exatamente o produto escalar entre os vetores dividido pela norma dos vetores. Então,
Aqui é só colocar os vetores. 1, 2 e 1, produto escalar com menos 1, 1 e 2. A norma do U vai ser raiz de 6, a norma do V vai ser raiz de 6 também. Então o produto escalar aqui, componente a componente, vai dar 1 vezes menos 1, mais 2 vezes 1, mais 1 vezes 2, que é igual a 3, o numerador, e embaixo vai ser 6. Então o cosseno do ângulo é meio, então o ângulo ou é π sobre 6 ou é 5π sobre 6. Tá? Lembrando aqui, pessoal, que a gente tem esses ângulos aqui, né? O cosseno, o seno e os ângulos. Né? Lembrando que o eixo x é o eixo dos cossenos e o eixo y é o eixo dos senos. Então a gente mostrou aqui que se o cosseno é meio, né? Se o cosseno é meio, o ângulo aqui, cosseno meio, o ângulo é 5π sobre 6. Cosseno meio, o ângulo é π sobre 6. Tá? Lá da nossa trigonometria. Outro exercício. Outro exemplo. Se U for um vetor de coordenadas 2, 1 e menos 1, V for o vetor de coordenadas 1, menos 1 e 2, vamos encontrar um vetor W diferente de 0, tal que o produto escalar de W com U é igual a 0 e o produto escalar de W com V é igual a 0. Aqui, pessoal, é um exercício interessante que a gente já vai utilizar sistemas lineares. Então o exercício pede para calcular um vetor W de componentes W1, W2 e W3, tal que o produto escalar, tal que ele seja ortogonal tanto a U quanto a V. Então, primeira condição aqui, produto escalar entre U e W é igual a 0, então o produto escalar entre U e W é igual a 0. O vetor U ele tem coordenadas 2, 1 e menos 1, fazendo produto escalar com W vai dar 2W1 mais W2 menos W3 é igual a 0. Então a gente tem essa primeira equação, envolvendo as coordenadas do vetor W. Se o vetor V com W é igual a 0, então a gente faz o produto escalar entre V e W, e o produto escalar vai ser 1 vezes W1 menos W2 mais 2W3. Então isso daqui é W1 menos W2 mais 2W3. E ele é igual a 0. Então a gente tem esse sistema de duas equações e três variáveis. Se eu somar as duas equações, eu sumo com o W2. Então vai ser 3W1 mais W3 é igual a 0. Então W3 é igual a menos 3W1. Se eu substituir essa expressão na primeira equação, vai ser 2W1 mais W2 menos 3 menos 3W1 é igual a 0. Então W2 é igual a menos 5W1. Então, né, como a gente já sabia que é um sistema homogêneo, duas equações, três variáveis. Uma delas é sempre o parâmetro. Então o parâmetro aqui é W1. Então o vetor é W1, W2 e W3. Todo mundo em função de W1. Então a solução do sistema é qualquer múltiplo desse vetor 1, menos 5 e menos 3. W1 é o parâmetro. Pode chamar de T, se vocês quiserem. Mostre que esses vetores U de coordenadas 3, 4 e 1 e o V de coordenadas 2, menos 3 e 6 são ortogonais. Bom, para serem ortogonais, a norma, o ângulo tem que ser 0, né? O cosseno do ângulo é o produto escalar dividido pela norma entre os vetores. O produto escalar vai ser 3 vezes 2, mais 4 vezes 3, menos 3, mais 1 vezes 6. Vai dar 6 menos 2 mais 6, que é igual a 0. Então, se o cosseno do ângulo é igual a 0, o ângulo é π sobre 2 e eles são ortogonais. Tá? Uma observação aqui é o seguinte, pessoal. Como o cosseno do ângulo é o produto escalar entre os vetores dividido pela norma de U, norma de V, então o ângulo é o arco cujo cosseno é o produto escalar entre os vetores dividido pela norma entre os vetores.
Então, necessariamente, né, como o cosseno ele tem que estar entre menos 1 e 1, né? O cosseno vai entre menos 1 e 1. Então, sai daqui a desigualdade de Cauchy-Schwarz, que aí, claro, precisa provar em componentes. Mas a desigualdade de Cauchy-Schwarz diz o seguinte: vetores U de coordenadas 1, U, 2, U3 até o N. V de coordenadas V1, V2, V3 até Vn. Se eles são vetores, então o produto, o valor absoluto do produto escalar é sempre menor ou igual à norma de U, norma de V. Tá? Em componentes a gente tem essa desigualdade aqui embaixo. Então, olha só, dividido, como essa igualdade vale, então eu posso dividir ambos os lados por norma de U, norma de V. Então, dessa equação aqui, se eu dividir em ambos os lados pela norma de U e pela norma de V, do lado esquerdo vai dar isso, do lado direito vai dar 1. Então a gente tem essa desigualdade. Tá? Então essa propriedade aqui, ela vem da desigualdade de Cauchy-Schwarz. E tem também a desigualdade triangular. A desigualdade triangular diz o seguinte: o comprimento da hipotenusa é sempre menor ou igual à soma do comprimento dos catetos. Tá? E, portanto, a distância entre U e V é também menor ou igual à distância de U a W mais a distância de V até W. Isso daqui é a desigualdade triangular para distâncias. Como que a gente prova isso? Olha, norma de U mais V ao quadrado é U mais V, produto escalar com U mais V. Aplicando a propriedade distributiva, né, a gente tem U produto escalar com U, mais duas vezes U escalar com V, mais V produto escalar com V. Porque o produto escalar é comutativo. Então, isso daqui, o produto escalar, pessoal, é sempre menor ou igual à norma ao valor absoluto do produto escalar, porque o produto escalar aqui pode ser negativo. Então, ele é sempre menor ou igual. Agora, pela desigualdade de Cauchy-Schwarz, o valor absoluto entre U e V é menor ou igual à norma de U e norma de V. E esse lado aqui, o direito quadrado, é o quadrado da soma das normas dos vetores. Como norma é positiva, então sai, é não negativa, né? Então sai a desigualdade triangular. Né? Então a gente prova a desigualdade triangular. Para distâncias, né? A desigualdade triangular para distâncias, ela sai observando que a distância entre vetores é a norma de U menos V. Tá? Então a gente pode somar e subtrair o W aqui dessa desigualdade, né? Dessa norma de U menos V, a gente pode somar e subtrair W e utilizar a desigualdade triangular. Então a gente tem a desigualdade triangular também para distâncias. Ou seja, a distância entre U e V é sempre menor ou igual à soma entre as distâncias entre o IW e WV. Uma outra igualdade, uma outra identidade que é importante é a identidade do paralelogramo. Ele fala o seguinte, pessoal: o quadrado das normas das diagonais de um paralelogramo é igual a duas vezes a soma dos lados do paralelogramo ao quadrado. Tá? É isso que fala. Isso é uma propriedade geométrica. A gente pode provar aqui algebricamente, porque norma de U mais V ao quadrado é o produto escalar entre U mais V e U mais V. Norma de U menos V ao quadrado é o produto escalar entre U menos V e U menos V. Aplicando a propriedade distributiva e simplificando aqui, parem o vídeo e façam isso. Aplica a propriedade distributiva, simplifiquem, vai dar duas vezes produto escalar entre U e U, mais duas vezes produto escalar entre V e V. Então isso daqui é duas vezes a norma ao quadrado de U mais norma ao quadrado de V. Então está provada a identidade do paralelogramo.
E, finalmente, né, esse teorema, se o e v forem vetores, então o produto escalar entre o e v é 1/4 de norma de 1 mais v ao quadrado, menos 1/4 de norma de 1 menos v ao quadrado. Isso daqui, de novo, pessoal, é só abrir aqui, escrever a norma ao quadrado como produto escalar e utilizar a propriedade distributiva. A mesma coisa para o U menos V. Abre a norma de U menos V ao quadrado como produto escalar entre U menos V e U menos V e utiliza a propriedade distributiva. Então vocês, né, podem subtrair a segunda da primeira, vai dar 2u quadrado, norma de u quadrado, perdão, vai dar u quadrado, claro, subtraindo a segunda da primeira, vai dar só 4 vezes o produto escalar com v. Então, dividindo por 4 ambos os lados, vai dar o que a gente queria provar. Tá? E tem várias maneiras de expressar o produto escalar utilizando a notação matricial. Aqui nesse primeiro, a gente pode simbolizar U e V como vetores colunas, como vetor coluna, tá? U é um vetor de coordenadas 1, menos 3, 5, e o V é um vetor de coordenadas 5, 4 e 0. Então, o produto escalar, se forem vetores colunas, o produto escalar é um transposto vezes o outro. Né? O U transposto vai ser um vetor linha, vezes o vetor V coluna. O V coluna transposto vezes U vai ser o cara aqui de baixo. Vocês podem verificar que esse produto escalar vai dar menos 7. A segunda maneira, pessoal, é U uma matriz linha e V uma matriz coluna. Então a gente pode expressar tanto o produto com V diretamente, ou V transposto, U transposto. Né? Fazer essa conta dá menos 7. Uma outra maneira é expressar U como coluna e V como uma matriz linha. Então o produto escalar é VU ou U transposto V. Tá? Exatamente esse caso aqui. E finalmente, se U e V forem vetores linha, então o produto escalar é U vezes V transposto ou V vezes U transposto, que é exatamente a mesma expressão que a gente obter. Todo mundo vai dar menos 7. Tá? Então, existem aí várias maneiras de expressar produtos escalares utilizando vetores linha ou vetores coluna. E essa daqui, pessoal, é a propriedade adjunta. Suponha que A seja uma matriz N por N. U e V são matrizes de N linhas e uma coluna. Tá? Então, são vetores coluna. Então, o produto a matriz A gira em U e o resultado, fazendo produto escalar com V, é exatamente o V transposto a U, que é igual a V transposto A, que multiplica U. Né? Existem todas essas maneiras aqui equivalentes de escrever. Então, a matriz A vezes o vetor U, produto escalar com V, é U, produto escalar com A transposta V. Tá? E a mesma coisa aqui, analogamente, U produto escalar com AV é igual a transposto U e o resultado produto escalar com V. Tá? Isso daqui é a definição de matriz adjunta. E aqui, né, um exemplo, a gente vai verificar que a gênio e U produto escalar com V é igual a U produto escalar com A transposta V. A matriz A é 1, menos 2, 3, 2, 4, 1, menos 1, 0 e 1. O vetor U tem coordenadas menos 1, 2, 4, o vetor V tem coordenadas menos 2, 0 e 5. Então a matriz A gênio e U, para o vídeo, faça essa conta, vai dar o vetor 7, 10 e 5. A matriz A transposta V vezes, né, a matriz A transposta vezes V vai dar o vetor menos 7, 4 e 1. Então, fazendo produto escalar de AU com V, vai dar 7 vezes menos 2, mais 10 vezes 0, mais 5 vezes 5, que é igual a 11.
O produto do vetor U, que aqui o vetor U tem coordenadas menos 1, 2, 4, vezes A transposto V, que é menos 7, 4, 1, menos 1, vai dar menos 1 vezes menos 7, mais 2 vezes 4, mais 4 vezes menos 1, que é igual a 11. Tá? Então essa igualdade já é verificada. E finalmente, pessoal, um vetor, né? O produto escalar fornece essa maneira de expressar multiplicação de matrizes. Então, multiplicando a matriz A pela matriz B, o elemento IJ, né, a entrada IJ da matriz, do produto AB é exatamente AI1, B1J, mais AI2, B2J, mais até a soma até AIR, BRJ. Tá? Que é exatamente o produto escalar do iésimo vetor, linha da matriz A, com o jésimo vetor, coluna da matriz B. Então, se R1, R2, Rm forem os vetores linha de A, e C1, C2, Cn os vetores coluna de B, então o produto entre as matrizes AB são expressos, então, as entradas são respectivamente as linhas, né? Cada entrada aqui é a linha de A vezes a coluna de B. O índice é respectivo para cada entrada do AB. Né? E fica então exercícios para vocês fazerem para a próxima aula. Façam esses exercícios que estão aqui. E bom dia e bons estudos para vocês.